O diabo existe ou não? Pergunta que incomoda muita gente, pergunta que divide opiniões, se o diabo existe ou não. A maioria das pessoas, a maioria mesmo, grande porcentagem, acredita que sim. Acredita que o diabo, Satanás, chifrudo, existe. Eu diria o seguinte: o diabo existe e não existe. Explicando. Para mim, na minha vida, ele não existe. Porque eu assumo os meus defeitos, eu assumo as minhas falhas e os meus pecados. Então não vou deixar nada para outro assumir, para aquele que eu chamo de o inexistente de mil faces. Porém, muitas pessoas acreditam que ele existe porque não tem coragem de assumir seus defeitos, suas falhas, os erros que cometem. Não tem coragem, não tem peito suficiente para dizer eu sou falho. Então, vão colocar a culpa em alguém. Colocar a culpa dos erros que cometem, das falhas que cometem, vão colocar a culpa em alguém. E quem seria para colocar a culpa? Colocar a culpa no demônio, no diabo, que sempre é apregoado sua existência, que sempre colocam com insistência que ele é tudo isso que nós somos em nosso lado negativo. Não temos respeito, não temos condições de nos respeitar. Nos respeitar é: eu sou falho, vou assumir essa falha. Eu sou defeituoso moralmente, emocionalmente, e vou assumir. Sou mesmo que não resolva estas falhas, esses defeitos, mesmo que não resolva, assuma. Não coloque a culpa em cima de um inexistente de mil faces. Não coloque a culpa no demônio, no diabo, no capeta, porque eles não existem. O que existe é a vontade de tirar a culpa dos próprios ombros e colocar em alguém. Essa história de demônio, de diabo, que coloca medo em todos, é ficção. É para manter o domínio, o poder sobre as pessoas, para que tenhamos receio de assumir certas verdades, de assumir certas inteligência que tenhamos. Porque é tão fácil colocar a culpa nos outros. Por que não assumir a própria responsabilidade? Por que não assumir que está errado? Por que não assumir que é falho? Que é defeituoso moralmente? O diabo existe e não existe. Depende de quem dá poder a ele. Porque ele não tem poder, nenhum poder. O diabo, o demônio, não tem poder. Quem tem poder somos nós. E somos nós que damos poder a ele. Nós que o fazemos passar a existir e a partir de então damos poder. Com o passar do tempo, com o passar do nosso poder sendo doado, do nosso lado negativo sendo alimentado, o nosso lado negativo, não o diabo, nós que colocamos no nosso lado negativo este nome, esta alcunha. Então o nosso lado negativo, que passamos a chamar de demônio, diabo, Satanás e um monte de outras palavras ridículas, ele começa a existir. Não, ele não começa a existir. Nós começamos a ser ruins cada vez mais. Nós começamos a ser cada vez piores, mas não admitimos ser pessoas ruins. Não admitimos estar
prejudicando as outras pessoas, quando em verdade o prejuízo é mais nosso do que do terceiro a quem estamos prejudicando. Então nós nos fortalecemos. Nós não, o nosso lado negativo, o nosso lado ruim, que deveria ser eliminado neste plano, é fortalecido, é engrandecido. É o diabo sendo fortalecido, cada vez mais forte, mais inteligente, quando em verdade nos tornamos cada vez mais ignorantes à medida que nos tornamos mais ruins. Então, este diabo, nosso lado negativo, que passa a ser ele, se torna tão forte, tão poderoso, que em determinado momento vai nos possuir. Um tanto esquisito, mas exatamente o nosso lado ruim vai possuir o nosso lado bom, o nosso lado negativo, o nosso lado sombrio, o nosso lado das sombras, da maldade, irá nos tomar cada vez mais, irá ofuscar a luz que temos. Encarnados, temos luz. Estamos encarnados e temos luz pequena, diminuta luz, mas temos luz. Estamos aqui neste plano para fazer essa luz crescer, expandir. No entanto, o lado obscuro que todos nós temos, até o mais iluminado dos seres, tem uma pontinha de sombra, mas sabe que tem essa pontinha de sombra e não deixa jamais esta sombra avançar, essa sombra progredir. Todos temos o nosso lado sombrio e a nossa luz. No entanto, aqueles que dão força para o inexistente das mil faces, aquele que dá força faz com que este se torne mais poderoso, se torne mais nós. É o nosso lado negativo, o nosso lado ruim, destruindo o que levamos, às vezes, encarnações sem fim para conseguir. Ofusca a nossa luz, ofusca a luz que enfraquece. Porém, assim como eu disse que todo sábio, todo mestre tem o seu lado obscuro pequeno, todo aquele monstro, o diabo encarnado, que é o que a pessoa se torna, o demônio encarnado, que é o que a pessoa se torna, este também tem o seu pontinho diminuto de luz que não se apaga. Então, enquanto encarnados, temos o nosso lado obscuro, que não se apaga, e do outro, na outra face, o lado de luz pequeno, que não se apaga. Os dois têm que existir sempre, porque os dois dão força. Porém, deve-se escolher, devemos escolher quem ser. Sermos da luz, sermos do obscuro. Da luz e do obscuro. Aí colocamos o que é a luz, quem representa a luz. O obscuro é o demônio, é o diabo. Quem representa a luz? A luz quem representa é Deus, Jesus Cristo. Então temos a luz e o obscuro. Os dois têm que conviver, em pequena porção ou grande porção, mas tem que conviver em nós. É os nossos lados, nosso crescimento que tem que ser, mesmo com a obscuridade da ignorância atentando. Agora, o diabo tem poder só se dermos a ele. Deus tem poder só se dermos permissão a ele, dermos o poder a Deus ou o Cristo,
só se dermos poder a ele de atuar em nós. Ou seja, o diabo e Deus, a luz e o obscuro. Nós escolhemos qual dos dois irá nos dominar. Eles, vou contrariar muita gente agora, eles, diabo ou Deus, não têm poder sobre nós, não pode comandar-nos, não pode exigir, não pode pedir, não pode fazer nada por nós, se não permitirmos. Isto é verdade, Deus não pode fazer nada por nós, Jesus Cristo não pode fazer nada por nós, se nós não deixarmos, se nós não aceitarmos. Lembrem-se da casa, melhor dizendo, Jesus expulsou demônios de uma pessoa. E ele deu um exemplo. Expulsar os demônios de uma casa, e esta casa tem que ser limpa e adornada e preparada, porque os demônios podem voltar para esta casa. O que isto quer dizer? Limpamos uma casa, tiramos os demônios da cabeça de alguém, tiramos os demônios da vida de alguém, tiramos os pensamentos ruins da cabeça de alguém. Essa cabeça fica vazia, como uma casa, fica vazia. Se não for cuidada esta casa, esta cabeça, os demônios voltam em número maior, porque esta casa está vazia, os pensamentos ruins se proliferarão, maior quantidade. Então esta casa tem que ser esvaziada, essa mente tem que ser esvaziada de pensamentos, de emoções, de sensações ruins, e adornada, limpa, embelezada, para que Deus, Jesus, o Cristo, possa habitar esta casa. Aí sim, ninguém poderá vir nesta casa porque ela está ocupada. Na prática, o que quer dizer isto? Devemos tirar os pensamentos ruins e colocar os pensamentos bons. Paulatinamente, devagar, sem um choque emocional, sem uma confusão mental, eliminar os pensamentos ruins, eliminar o nosso lado ruim e acrescentar os pensamentos bons, os pensamentos altruístas, caridade, amor, paixão, sentimentos positivos, e eliminar os negativos. O máximo possível, totalmente é impossível fazer isto, totalmente eliminar os pensamentos negativos. Não há mais os pensamentos positivos, o nosso lado bom tem que dominar a casa, dominar a cabeça. Então este é o demônio. Este é o demônio, ele não tem poder, porque ele não existe. Mas a partir do momento que não assumimos ter falhas, ter defeitos, a partir do momento que não assumimos, estamos colocando culpa em alguém. Estamos colocando culpa em alguém que não existe, porque vamos colocar a culpa em quem? No vizinho? Não, vamos colocar a culpa em quem? No demônio que é apregoado nas igrejas, que é apregoado nas religiões. Em quase todas as religiões existe esta palavra demônio, diabo, Satanás. Então ele não tem poder. Nós que damos o nome, nós que o fazemos existir e nós que o mantemos vivos e mais fortes em nós. Nós que somos responsáveis por essa existência. Então, estamos dando poder a Deus e não adianta pedir. Estamos dando poder ao diabo e não adianta pedir a Deus para que nos ajude. Porque nós escolhemos dar poder a esse. Mesmo que rezemos para Deus, Ele não vai ouvir, porque não estamos dando poder a Ele, estamos dando poder a esse aqui.
A partir do momento que acreditamos que Deus existe e pode nos ajudar, as coisas começam a acontecer. Porém, enquanto pede a Deus que ajude, não fique colocando seus erros, suas culpas, neste que não existe, neste que foi criado e é sua criação, é sua parte ruim. Abandone ele. Não, abandone a prática de não assumir que fez coisa errada, abandone a prática de não assumir que está falho em muita coisa. Não precisa contar a ninguém, não precisa falar a ninguém, mas silenciosamente assuma: eu sou falho, eu sou defeituoso moralmente, eu sou pecador. Assuma. Se vai conseguir resolver, é uma história bem mais curta do que pode imaginar, mas assuma: este demônio deixa de ter poder, enfraquece, some, ele desaparece, ele ainda existe, não o demônio, mas o lado negativo da pessoa ainda existe, mas não tem o poder, não tem condições de realizar maldades na vida de ninguém. Então Deus, dando poder a Deus, dando poder à sua luz interior, dando poder ao seu Cristo interior, as coisas começam a acontecer verdadeiramente. Então é isto. Acho que esta pergunta está bem respondida. O diabo existe ou não? Decida, o diabo existe ou não em sua vida?